A guerra na Ucrânia tomou nova escalada das tensões na noite de quarta-feira. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia disparou 6 mísseis ATACMS contra um campo de aviação militar em Taganrog, uma cidade portuária na região sul de Rostov. De acordo com informações russas, 2 dos mísseis foram abatidos pela tripulação de combate do sistema de defesa aérea Pantsir, enquanto os outros foram desviados por equipamentos de guerra eletrônica. No entanto, as imagens são assustadoras das explosões causadas pelos mísseis que atingiram os alvos. No entanto, a Rússia afirmou que nenhum militar ficou ferido, mas os estilhaços caíram, danificando levemente veículos militares e prédios próximos. O Kremlin destacou que esse ataque com armas ocidentais de longo alcance não ficará sem resposta e medidas apropriadas serão tomadas. Ainda na quarta-feira, uma autoridade dos Estados Unidos, falando sob condição de anonimato, disse que a Rússia sinalizou sua intenção de lançar outro míssil experimental Oreshnik contra a Ucrânia, possivelmente nos próximos dias como retaliação. O presidente Vladimir Putin já ameaçou lançar um míssil balístico hipersônico no centro de Kiev se a Ucrânia não interrompesse seus ataques em território russo, usando mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. E uma autoridade dos Estados Unidos ainda afirmou que a Rússia pode em breve atacar a Ucrânia com outro de seus novos sistemas. Horas após o ataque noturno da Ucrânia, a Rússia afirmou que suas tropas haviam recapturado o território na região ocidental de Kursk, onde a Ucrânia ocupa as faixas de território. Kiev está cada vez mais tensa desde que a Rússia disparou seu míssil Oreshnik com capacidade nuclear contra a cidade de Dnipro no mês passado, em uma grande escalada do conflito de quase 3 anos. Putin chamou isso de retaliação, pelo fato de Kiev ter disparado mísseis ATACMS dos Estados Unidos e mísseis de longo alcance Storm Shadow britânicos contra alvos em território russo. Durante esses ataques, Putin disse ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán que a abordagem destrutiva de Kiev tornava um acordo de paz impossível. O presidente russo falou por telefone com Viktor Orbán, que se apresenta como um possível pacificador do conflito. O míssil hipersônico de Vladimir Putin levou uma mensagem simples ao Ocidente sobre a Ucrânia: recue, e se você não recuar, a Rússia se reserva o direito de atingir instalações militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Putin também se absteve até o momento de realmente atacar o Ocidente, um passo que poderia levar a um confronto direto entre a Rússia e a aliança da OTAN, e um confronto que o presidente americano Joe Biden disse em março de 2022 que seria a Terceira Guerra Mundial. Teme-se que a nova capacidade hipersônica ainda experimental de Vladimir Putin, lançado na Ucrânia pela primeira vez, possa atingir cidades na Europa em menos de 20 minutos, a partir do oblast russo de Kapustin Yar, suposto centro de lançamento e de testes responsável pelo lançamento de 21 de novembro contra a cidade de Dnipro, mas também poderia atingir a Europa menos de 10 minutos caso fosse disparado das regiões a noroeste, como em Murmansk. De acordo com as últimas declarações de Vladimir Putin, a Rússia se reserva o direito de atacar instalações militares de países que permitiram que a Ucrânia usasse seus mísseis para atingir a Rússia, mas até o momento, apenas os sistemas dos Estados Unidos e os britânicos foram usados pela Ucrânia. Pessoal, vocês já conhecem a loja oficial do Área Militar. Aqui vocês podem adquirir as melhores camisetas e acessórios do canal. E isso vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho. Acesse umapinca.com/área militar. O local atingido de Taganrog abriga fábrica de aviação para construção e reparo de aeronaves de controle e alerta aéreo antecipado, o A-50. Vale ressaltar que a fábrica é uma das empresas russas certificadas e melhor preparada para reparar e modernizar aeronaves de controle e alerta antecipado A-50, um alvo considerado um diamante pelos ucranianos, que poderia enfraquecer ainda mais a capacidade aérea da Rússia, principalmente em sistemas de identificação e de radar.
Além das aeronaves de radar, a fábrica também conserta aeronaves de transporte IL-76 e de patrulha IL-38, além de modernizar e manter aeronaves para usuários estrangeiros. Para Sergei Markov, o ex-assessor do Kremlin, o sinal que Putin está enviando ao mundo é que consideramos esses ataques como uma entrada direta dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha em uma guerra contra a Rússia. Mas não estamos respondendo com todas as nossas forças nesse momento, porque esses ataques contra a Rússia não mudarão o resultado da guerra. O conflito está entrando no que algumas autoridades russas e ocidentais dizem que pode ser sua fase final e mais perigosa, à medida que as forças de Moscou avançam no ritmo mais rápido desde as primeiras semanas do conflito. E também o presidente eleito Donald Trump, que assume o cargo no mês que vem, pressionou por um cessar-fogo e negociações diretas para encerrar a guerra rapidamente, colocando em questão o apoio de longo prazo de Washington à Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 deixou dezenas de milhares de mortos, milhões de desabrigados, feridos e desencadeou a maior crise nas relações entre Moscou e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. O presidente Biden abandonou sua oposição ao lançamento de mísseis norte-americanos pela Ucrânia contra alvos no interior da Rússia, em resposta à entrada da Coreia do Norte no conflito. Uma mudança na política americana que ganhou maior urgência após a vitória eleitoral de Donald Trump em 5 de novembro. O Pentágono disse que o Oreshnik foi baseado no RS-26 Frontier e o Rubes, outro míssil com capacidade nuclear que, segundo especialistas, confunde os limites entre o ICBM e o míssil intermediário. Os mísseis são geralmente classificados como ICBMs se puderem atingir alvos a distâncias superiores de 5.500 km. Diz que o RS-26 tem um alcance máximo de aproximadamente 5.800 km com uma única ogiva leve, mas foi testado principalmente com cargas úteis mais pesadas em alcances muito mais curtos. Com base em suas capacidades relatadas, o Oreshnik é provavelmente uma variante mais leve e menos potente de um míssil RS-26, projetado para ataques em alcances entre algumas centenas de 5.000 km. Por apenas R$ 4,99, você se torna um membro exclusivo do canal e conseguirá assistir aos vídeos antes de todos e também ajudará no meu trabalho em trazer mais conteúdos para vocês.